Olha nós outra vez. Pessoal, aconteceu um problema aqui na fábrica, não aqui na fábrica, né? Mas há mais ou menos uns 10 dias veio um cliente aqui com um problema no carro de queda de roda, que ele já estava sofrendo há pelo menos um ano, cara, pelo menos um ano sofrendo. Só que foi o que ele me disse, né? Tá sofrendo de que forma? Segundo o mecânico, já tinha desmontado 2 vezes o carro, o outro mecânico mais uma vez, então já foram 3 vezes. Chama-se uma coisa problema colocado, o negócio chama-se problema colocado. E esse cliente, ele tem uma Space Fox. O que fizeram? Lá na autopeça, quando ele foi comprar o amortecedor, o rapaz vendeu para ele do Gol G5, o Gol G5 Voyage, e ele tem uma leve diferença. Essa leve diferença estava ocasionando a queda de roda do carro. O que é queda de roda? O carro está andando, quando passa num buraco, a roda desce, certo? Quando ela desce, o amortecedor tem que ser do tamanho correto, senão ele fica expulsando, para a carga determinada da mola. Quando ele passava que afundava e dava uma pancada, tipo dava um pá, né? Dava uma pancadona. Que pancada? Expulsando. Então, ele veio aqui atrás de uma ferramenta para fazer teste em amortecedor. Eu falei, eu não tenho ainda, tá? Mas qual que é o seu problema? Quer dizer, desculpa. Ele foi até uma autopeça para poder procurar perguntou, né, se o dono da autopeça tinha uma ferramenta para poder testar o amortecedor. Ele falou, eu não tenho a ferramenta, mas eu vou ligar para um cara. Aí ele ligou para mim e eu expliquei, ó, 90% desse carro aí não é amortecedor, bieleta, bucha de barra, alguma coisa, mas manda ele aí que a gente vai desenrolar. Aí ele já chegou, falou, não, fulano indicou você, Rubão da 53, e quero saber se você tem a ferramenta para testar o amortecedor. Eu falei, eu não tenho, mas eu vou dar uma volta no carro do senhor. Aí dei uma volta e não ouvi barulho nenhum. Ele falou, bom, o barulho acontece mais quando eu estou sozinho e ele é mais do lado direito. Quando eu passo num buraco, dá uma batida seca. Aí eu fui armazenando aquilo que ele me passou, né? E cheguei na conclusão, que seria queda de roda. Então o que eu fiz? Eu ocasionei o problema. Aí eu fui, fiz o que tinha que fazer. Aí o cliente falou assim, é esse barulho. Eu ocasionei, então eu sabia. Eu falei, não, tá bom, eu já sei qual que é o problema do senhor. Cheguei aqui na fábrica, levantei o carro ali na oficina e constatei que o amortecedor não era da Space ou do Polo, ele era apenas do G5. Então a quantidade de haste foi o suficiente para esse carro dar queda de roda. No balcão, aí a gente já não pode dizer se ele vendeu para não perder a venda ou se ele vendeu sem o conhecimento, porque na etiqueta tá escrito, né? Gol G5, Voyage 1.0, 1.6. Aí tá o outro Space Fox, Polo Sedan. Aí a outra aplicação CrossFox, Saveiro. Então todos eles têm uma aplicação correta. Então hoje, né? Hoje ele veio, a gente fez a substituição do amortecedor e acabou o problema do carro. Ele falou que o carro tá até amortecendo melhor. Claro, porque um amortecedor de Gol G5 ele não tem carga o suficiente para aguentar uma Space Fox, motor 1.6, carroceria mais pesada. Ele falou que estava melhor para andar. O cara é o dono do carro, se o cara falou, tá falado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a leve diferença, o pequeno problema que foi colocado no carro dele. Traz aí, bebê. O pequeno problema que foi colocado no carro dele, o bebê tá online, ó. O bebê tá online. O pequeno problema que foi colocado no carro dele foi isso aqui, ó. Vocês podem ver a diferença do amortecedor da direita para o amortecedor da esquerda. Esses dois aqui que eu tô falando. Então, já eu vou mostrar para vocês aí no final das contas. Esse amortecedor de haste aberta, ele tem 19 centímetros. E esse amortecedor de haste aberta, ele tem 16,5. Então, essa pequena diferença deu uma grande diferença no carro. Ó. Tá vendo aí? Então, isso era o suficiente para quando o carro passasse no buraco, né, que a roda abrisse, isso aqui segura. Essa quantidade aqui, ela vai ser o suficiente para não bater aqui em cima. Já essa não. Pô, a mola da Space Fox, ela é bem grossa. Então, a gente já pode entender aí que a pressão da mola é maior. Então, ó, a gente começa aqui, ó. Esse daqui da esquerda, olha a diferença do primeiro por último. Esse é da Saveiro Cross. Saveiro Cross, ela é mais alta do que a Saveiro normal. Beleza? Então, a Saveiro Cross, a bieleta é bem próxima do prato, quase igual ao do Gol G5 Polo Fox. E ela é maior a parte de baixo do corpo. O prato é meio milímetro mais alto, porém o corpo dele é maior. Então, a Saveiro Cross é desse tamanho. Beleza? Aí vamos para a Saveiro normal.
Ó, mesmo assim, ó, da Saveiro para Saveiro normal tem uma diferença, vocês estão vendo, ó. Aí que tá o detalhe da coisa. E olha o suporte de bieleta. Todos os outros são iguais. Só muda o da Saveiro Cross. Então, se você tiver só o amortecedor da Saveiro Cross na mão, se você não tiver experiência, vai ser difícil de você entender que é uma da Saveiro Cross. Você pode mandar um da Saveiro Cross para uma Saveiro normal, tá? Então, puxe o código, vê a aplicação. Isso eu digo para os recondicionadores, né? Agora na autopeça já tem a descrição na caixa, aí não tem como vender errado. Essa é da Saveiro comum, certo? Aí a gente vem Polo, que é 1.6, né? Polo Sedã, Space Fox e Fox, por conta da quantidade da haste. Aqui a gente tem G5 e Voyage, a haste menor. Então, eu vou estar medindo aqui para vocês as diferenças de hastes. Elas até que não são tão diferentes. Por exemplo, aqui, ó, a Saveiro Cross, a abertura dela é 19 centímetros, com a Saveiro normal 19 centímetros. Poxa, é igual, a abertura ela é igual, beleza? Ela realmente é igual, só que muda a altura do prato e muda o comprimento do corpo. Então você pode estar pondo um problema no carro do cliente. Aqui, ó, já até medi essa daqui, né? Do Polo e do Fox, tem 19. E do Gol G5, 16,5. Então, se você tiver na pressa, você faz essa medição, anota, né? Vocês viram falar, volta o vídeo e faz uma anotação. E vai evitar um grande problema no carro, porque o problema o barulho é meio que, pô, parece um carro velho, ele dava uma pancada grande. E como ele reclamava que acontecia mais sozinho, porque não tem peso no passageiro, né? Mas, meu, é coisa de louco. Aí eu fui subir e desci na guia. A hora que eu desci na guia, ele expulsou, né? A mola expulsou. Ele falou, esse barulho. Eu falei, mano, tranquilo. Cobrei R$50 só pra dar uma volta no quarteirão, né? E cobrei barato. Pra dar uma volta no quarteirão e pra identificar na etiqueta do amortecedor dele que a aplicação estava errada. Esse foi o diagnóstico. Quando ele voltou, ele teve que pagar a mão de obra. Ele preferiu voltar aqui pra gente poder fazer a substituição. Veio hoje cedo. Provavelmente vai estar subindo as fotos no Instagram daqui a pouco. Então, ele veio, preferiu trazer aqui do que levar na onde ele tem os mecânicos de confiança. Só que assim, o mecânico é ruim de serviço na hora que ele colocou? Não, mas ele poderia ter observado. Se ele tivesse comparado um amortecedor com o outro, ele não teria posto o problema no carro do cliente. Mas o mecânico ele não tem culpa, ele teria que estudar um pouquinho mais, né? Só que o mecânico, muitas das vezes, ele faz tudo. Faz elétrica, faz injeção, faz funilaria, não é o caso desse, né? Faz mecânica, faz suspensão. Então, o que a gente sugere? Porque a gente tem mais seguidor, né, do que mecânico acompanhando a gente. A gente sugere que vocês procurem sempre um especialista na área. Poxa, meu carro tá com problema de suspensão? Eu não vou levar ele no mecânico para trocar o que troca o meu óleo. Eu vou procurar uma casa de suspensão, especializada em suspensão. Pum, resolve o problema de suspensão. Poxa, meu carro tá com a luz do óleo acesa, onde é que eu vou levar? Aí sim você leva no mecânico. Então você tendo um funileiro, um autoelétrico, um bom programador de injeção, um mecânico de motor e uma pessoa que mexa com suspensão, porque quem mexe com suspensão é suspensão, direção e freio. Então, vocês acabam tendo aí um respaldo, né? Qualquer problema já desenrola. Pô, em 10 minutos, em uma volta no quarteirão, eu já identifiquei o problema do carro, porque eu sou especialista em suspensão. Agora, se quando eu estivesse soltando o pé da embreagem, o carro desse uma rajadinha no motor, eu nem sei o que é isso. Então, por isso que eu falo, sou especialista em suspensão. Quem conhece a gente, quem não conhece, a gente trabalhou já teve centro automotivo, já tive oficina de bairro, e a oficina de bairro, ela te dá uma experiência incrível. Incrível. Ninguém vai chegar com você e falar assim, eu quero trocar o amortecedor porque tá com 60 mil quilômetros. Não. O cara vai chegar na sua oficina falando, tem um barulho. A parte mais difícil de um carro é você diagnosticar o barulho. Trocar peça é fácil. É só você soltar e encaixar de novo. Mas e diagnóstico? Então, muitas das vezes, tem pessoas que podem reclamar por diagnóstico. Poxa, o cara vai me cobrar R$150 para me diagnosticar o que está errado na minha injeção eletrônica? Estou dando um outro exemplo, né? Pois é, de scanner o cara deve ter gastado no mínimo 10, né? 10 mil reais. E se tiver um osciloscópio já vai mais uma pancada. E tem aquelas canetas, aqueles negócios. Então, o cara estudou, fora os cursos, né? O cara estudou, o cara investiu para poder te passar o problema, mas ele precisa cobrar por isso. Se você vai fazer o serviço lá ou não, aí é com você. Mas eu aconselho que sempre
tenha uma pessoa só. Esse cara é que mexe na injeção do meu carro. Pronto, acabou. Esse cara é que faz isso. Pronto, acabou. Um exemplo, a Kangoo tá fazendo motor no Ebner. Fiz o motor no Ebner, tá terminando, não tá pronto ainda. Ele mandou para retífica, responsabilidade total dele. Só que o motor de arranque, na minha opinião, quem acompanha no Instagram viu, ele tava meio ruim. De tanto cair óleo em cima, danificou as escovas. Aí o que eu peguei? Levei no Rida, que é o autoelétrico Rida. O Rida, ele é autoelétrico. Então ele mexe com alternador, motor de partida, até com injeção também. Fui, levei para ele. Ele fez a manutenção, 40 minutos, pum, voltei com o motor de arranque. Peguei no outro dia, né? E como já está desmontado o motor, eu vi a embreagem. A embreagem eu troquei há 3 anos atrás na IP Recuperadora, com o Rodrigo. E, cara, a embreagem ela tá boa, né? Mas eu decidi colocar outra embreagem. Então eu mandei mensagem para ele, falei, Rodrigo, assim, assim, assado, tal, tal. Ele falou, não, manda aí. Por que eu mandei esse motor de arranque arrumar? Porque às vezes ela pegava, às vezes não pegava, às vezes passava direto. Então, na minha opinião, era um motor de arranque. Quando chegou no Rio, o motor de arranque estava ruim mesmo. O óleo comeu todas as escovas. Só que quando a gremalheira, o volante, né? Tem o volante, a gremalheira, o platô e disco. Quando chegou lá na mão do Rodrigo da IP Recuperadora, ele falou, mandou mensagem para mim e falou, Naldo, esse volante tá zoado. Eu falei, mas como assim zoado? Ele falou, ó, o volante tá zoado, ó os dentes da gremalheira. Ele me mandou uma foto. Então tá aí o problema que eu tinha de partida. O motor de arranque estava bom? Tava bom. Só que já estava no bico do corvo. Só que o meu maior problema era a gremalheira. Então você viu, eu mandei uma coisa para um cara especialista, que foi o motor de arranque. Chegou lá, ele viu que danificou as escovas por conta do óleo. Trocou, acabou o problema. Fui e mandei a embreagem para outro especialista. Chegou lá, ele viu a gremalheira e falou, meu, tá errado. O que ele fez? Falou, Naldo, eu tenho mais de 2.000 volantes, eu não encontrei o volante do seu carro. Então eu fiz o que eu faço, né, normal, quando a gente pega um carro importado e etc. Ele inverteu a gremalheira. Ou seja, eu vou rodar mais 30 anos até acabar aí, sem dor de cabeça nenhuma. Então o cara, ele é especialista nisso. Se fosse eu ia ficar igual um idiota procurando esse volante. Eu não vou encontrar tão fácil. Talvez no desmanche, você chega lá, a peça também não tá boa. Então, o que eu quero explicar para vocês é especialista. Se o cara é especialista nisso, confia, certo? Então, o que eu queria passar para vocês é a parte que a aplicação da peça pode estar errada, né? Não só esse, como o Agile, né? Corsa frente Montana. Eu acho que eu já falei esses dias, né? O Corsa frente Montana é uma coisa e o Agile é outra. E a Montana nova e etc. Então, é diferente aqui, ó. Largura do pé, altura do prato. Então, você acaba colocando um problema no carro do cliente. Mas eu tenho esse vídeo aí. Acho que se vocês derem uma fuçada aí, 2 ou 3 vídeos atrás aí, eu falo sobre o Agile e a Montana. Tá? Então, tô passando essa situação para vocês. Cada vez que a gente for pegando mais problemas, que eu acredite que dê problemas com as outras pessoas, eu vou estar passando no YouTube. O Brian falou pra gente voltar com força pro YouTube, estamos voltando, tá? Vamos estar fazendo ali, quando chegar os carros, ver o ano que o carro saiu, uma coisa legal, vocês vão ver aí, tá? Pra quem quiser aprender a fazer a remanufatura dos amortecedores, e no curso, a primeira coisa que a gente explica é sobre os códigos dos amortecedores. Aqui, ó, existe um código, ó. Vem aqui, bebê. Existe um código aqui, ó, GP 32873. Então existe um código em cada amortecedor. Isso é quando tem amortecedor do lado direito e amortecedor do lado esquerdo. Então a primeira coisa que a gente ensina no curso é você saber o que você está pegando na mão. Tá bom? Então quem quiser fazer o curso, tá aqui o link aqui, vai estar na descrição. Quem quiser também seguir a gente no Instagram, conteúdo todo dia, conteúdo diferenciado, assim como vocês viram no nosso YouTube aqui. Então é coisa boa, coisa boa. Beleza? Então quem quiser comprar também amortecedor, vai estar o contato aqui embaixo. Então é só olhar aqui embaixo que está todos os contatos. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui e se torna um tubarão do amortecedor. Dormiu!